Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão não está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso. Até entrada no ar. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre aqui. Hoje você Ela gostou, é jornalista. Eu sou jornalista. Você é jornalista, não é? Editora de vídeo. Editora de vídeo? Sério? Não, mas você também apresenta. Eu já vi você apresentando. Também faço uns vídeos aí. Uns ticaracateca. A Daiane Empinotti, ela era ouvinte do Pânico há Poxa, muito faz tempo, verdade. Desde que ela era Dai pequenininha. Pinotti. Empinotti. Faz tempo, hein? Clássico. Gauchinha, do Twitter. né, Empinotti? E é linda. Onde? É linda. É linda. Você tá com barbinha ainda? Não. É, o barbinha não era pra você. Que barbinha? Não era pra Solteira. você. Não era pra você aquele barbinha. Aquele barbinha é um gerjula. Um Quem é gerjula. barbinha? Chiquinho pão de hambúrguer. É um barbinha que ela tava com o Tonto. barbinha, tirando fotos com o barbinha. Eu falei, o barbinha não vai longe. Você Tá seguia, sozinha né? agora? Sozinha, solteira. Sério? Opa. E você tá em Limeira? Limeira. Já mandou um opa. Você é da já. TV... Oi? Não, já imagina. mandou um opa. Vocês estão viajando. Eu falei só opa. Opa. Ele dá. Ele Ele já mandou um opa. Já tá dando em Possível. cima? lógico, Já. né? Eu tô Já. com essa fama de Que dar em que cima você das acha, mulheres. meu? Meu Já. foco agora é a Marquezine. Você acha que eu tô sonhando? Mas você é muito bonita. Obrigada. Você tem uma energia diferente, eu senti no estúdio. Não é todos os ouvintes que tem essa foco vibe. Seria boa. uma menina pra você. Você acha, Emílio? É verdade. Eu também Ó, acho. se você quiser hoje... Você vai lá... Você aceita crianças de 3 anos? Tem que saber se aceita o pacote. A Dai, ela Você é- gosta de criança? Gosto. Que bom. Que já vem com o brasileiro de presente. E você... Não, sem esse papinho. Tá bom. E você tá lá na TV fazendo o quê? Jornalismo? Não é diferente. Como é que ele chama? Porra. Samir Palma. Samir. Não, o Samir, Ele não era dessa TV? Ele Não, fazia um programa. ele mora em Rio Claro, que é uma cidade Mas do ele não lado. fazia, oi, tudo bem, estou aqui. Ele ficou meio metido Eu acho que ele... eu não metido a sei. repórter. É. mas Onde ele- tá esse maluco? Não sei. Faz tempo que eu não falo com o Samir. E olha você que tá ele... feliz lá em Limeira? Ulisses. Eu tô, agora eu não tô mais na TV, agora eu tô trabalhando em outro... É um e-commerce, não sei se eu posso falar o nome. Pode. aqui. Kabum. O que é Cabum? Kabum é um e-commerce. É o quê? Tipo o quê? É loja de varejo, assim, virtual, vende China? informática. Chinatown? Não, AliExpress? Conheço o Cabum. AliExpress. não. Demora 5 anos pra chegar. É verdade. Até o Cabum navio, pode até o coquetir, navio. saboneteira. Uma bosta. Demora 5 anos pra chegar o Cabum, produto. Cabum vende cockpit de Fórmula 1. Não, eu conhece, tô né, ligado, Carioca? conheço, o e-commerce tá crescendo pra caramba. É de Limeira, por sinal, e agora tá o Brasil inteiro aí. Uma coisa que chama Cabum não pode ser muito boa. Não, Ué, é tem bom, Alibaba, sim. irmão, que é estouradaço. Não, Tá mas Alibaba fazendo- é chinês. Tá crescendo pra caramba, Emílio. O Cabum? É? É. Aí Eu, agora eu tô ligado, ontem eu tava vendo até um cockpit lá no Cabum. O que é cockpit? É isso. Pra jogar videogame. Ah, Carioca. Carioca, você já tem uma Já tem uma né? certa Pelo amor de idade, Deus. Carioca. A gente já para conversou com isso. sobre isso. Viu, Odai? E você tá feliz? Cada um se distrai Tô como feliz, quer. agora eu tô feliz. Você tá feliz? Consegui meu cantinho, tô morando sozinha, finalmente. Opa, aí E fala. agora eu tô... Opa! Eu não, Daniel. olha, se você quiser nada aqui na rádio, mas mais tarde, talvez. Você me acha um tarado, Emílio. Você me olha com uma cara. Mas você Daniel. faz o que lá no Cabum? Agora eu tô fazendo edição de vídeo também, mas o projeto é o Kabum TV, que é vídeos pro YouTube também, falando dos produtos, né? Fazendo Estimular vendas. isso, estimula vendas. E eu Também também, é craque no assunto. eu Pode falar pro apresento Emilhão, o também. Emilhão vai lá. também apresento, faço alguns vídeos também. Aí o projeto Você tá fica muito começando bem no agora. vídeo. Obrigada. Parabéns, Dai. Você é muito bonitinha. Obrigada. Se eu fosse você, eu investiria aí, É, garotinho. tá bom. É. Eu vou sentir. Menina E não é assim que gauchinha eu sou brava, também. gauchinha brava. Você é gaúcha, não é, Dai? Gaúcha. É. Muito Ela é legal nos ouvinte primeiros nossa. 3 meses, Emílio. Depois elas fazem a gente É, sofrer. Você sabe como é Sim, que é. sim, Aí vem casa. Muito filho, bem. tudo. Dai Pinote do Cabum agora. sabe. De Limeira, editora de vídeo. Cena, jornal curto hoje. Cena News. Teremos Fla-Flu na Copa Sul-Americana. Tem a história de uma funcionária pública que admitiu Encerre o jornal, Obrigado. Cena. que foi Jornal deu triste. dinheiro público
Palavras de otimismo com o bebê gigante. Cena tava no livro do Romário. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde a todos, vamos lá. Brilhando muito da lua. Olha o Goku aí, ó. Quem? O Goku. Que isso? O que foi, Cara do Débora? Popeye, né? o Goku. O que é Goku? Vamos lá. Vocês vão ver. Marcos Se Marcos. você não pode explicar algo de forma simples, então você não entendeu muito bem o que tem a dizer. É isso aí, bichão. Quem você convidou, Couve? Couve, engravida! E aí, Emílio, beleza? Estamos aí, Carioquinha. Hoje teremos a presença do senador Álvaro Dias aqui. Exatamente. Mais um candidato à presidência da República. nós vamos Mais um lançar aqui, né, presidenciável. Paulo? Já tivemos aqui Geraldinho. Verdade. Já tivemos aqui João Dólar. Não, Geraldo não. Ciro Gomes. Geraldo veio. Faz tempo, Faz faz tempo, tempo. Já lançamos. Não, ele não veio como presidente Não, aqui, lógico que não. veio. Alckmin. Já tivemos Geraldinho. Já tivemos Ciro, o nosso Dória. querido Dória. Já tivemos Ciro Gomes e já tivemos o Bolso. E hoje teremos Álvaro Dias. O que foi, ó? Fata Marina. Ah, deve estar preocupado ele não encana. Então ouça o programa hoje para ver em quem você vai votar no ano que vem. Você esqueceu de um. Me deu branco no nome dele. que Ué, veio se ele aqui. esqueceu e você não esqueceu, então. Eu acho que é o que tá esquecendo o dedo. Não, ele Roberto. veio aqui. O Roberto Justus. Não, Roberto Justus não vai ser Ele candidato. vai. veio aqui. Não, não vai ser candidato. Ele não vai Roberto nada. Justus Tem é muita uma- fazenda. Não vai. E o não Luciano inventa, Huck é. também. Não vai, não vai. Não veio, é. Geraldinho, escreve. Geraldinho já esteve. O nosso querido Dória, que vai se pirulitar. Nós temos representando o lado vermelhito. O nosso querido Ciro. Olá, tudo bem? E nós temos o Golã, tudo bem? E nós temos também Bolso, que vem com a turma armada. É isso aí, vem com a rapaziada aí. Com aquela turma armada Mas que o vem. Roberto Justus E nós também temos falou pra hoje. gente que E nós queria. temos. Peraí, filha, deixa Cala eu a falar. boca, Buque Rosa, pera, Que meu. rosa, caralho. Álvaro Dias, hoje aqui no Pânico. Então, se você tiver alguma dúvida, você manda. Ele tá com o Partido Novo aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, certo? Vamos trabalhar? Então tá começando o Pânico aqui na PAN. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre neste programa. Hoje uma presença ilustre. Ele está no 4º mandato de senador, foi deputado estadual, deputado federal por 2 mandatos, governador do Paraná, vice-presidente do Senado, propositor e presidente da CPI da Terra do Futebol e é considerado um dos mais influentes parlamentares do país, pré-candidato à presidência do Brasil pelo Podemos. Aqui está, senhoras e senhores, o nosso querido senador Álvaro Dias. Alvinho! Tudo bem, senador? Oi, tudo bem, Emílio? Nobre colega. Senador, é o seguinte, nós já tivemos aqui o Geraldinho. Sei. O Geraldinho já Tá. esteve aqui, fez muitas piadinhas, tal, não sei o quê. Joãozinho. Já tivemos Dória, acelera. Piada eu só gosto de vocês. Hã? Tá? Já A tivemos, minha não tem nós já graça. tivemos aqui o nosso querido Ciro Gomes. Sim. Também esteve aqui conversando com a gente. Nós tivemos aqui Bolsonaro, uma entrevista muito tranquila, com aquela turma toda armada. Isso, foi coisa tranquilo. Não é? Foi tranquilo, não foi? O problema foi o day after, né? Exatamente. Tivemos aqui os pré-candidatos, né? E vai ser o cara que vai ter que descascar o abacaxi no ano que vem. E o ano que vem, pelo que eu tô vendo, vai ser uma briga de foice, como se diz lá em Cianorte. Vai ser essa briga de foice mesmo ano que vem? É possível, né? Porque o país está nervoso. A população está com o saco cheio, né? Tá, verdade. Não é verdade? E certamente está mais exigente do que nunca. E o primeiro desafio é vencer a descrença. Há uma descrença generalizada. Eu imagino que se fizer uma pesquisa e sair à rua perguntando, mais de 50% vai dizer que não quer votar em ninguém. Então o primeiro desafio é esse, vencer essa descrença e convencer as pessoas que é preciso tentar outra vez. Por isso que eu me lembrei nesses dias da música do Raul Seixas, né? Tente outra vez, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Eu vou tentar.
mesmo que seja a minha última tentativa. Mas eu vou tentar, me colocando à disposição, na esperança de poder contribuir para mudar o Brasil para melhor, porque do jeito que está, não pode ficar. Muito bem, senador. Temos a presença também do nosso querido Cláudio Boa, Tonholi. E aí, professor. Tonholi? Olha, eu tava falando aqui nos bastidores, Emílio, com o senador e perguntei pra ele como é que ele via as declarações do general Mourão, que pede volta General dos militares, Mourão. etc. E o senador me deu uma resposta bastante expressiva. Eu gostaria que ele falasse do tema de novo. Eu não vejo como uma ameaça, mas vejo como alerta. Ou nós resolvemos pela via pacífica e democrática, ou certamente nós teremos que enfrentar outro tipo de alternativa. Até porque o Rio de Janeiro está nessa situação, né, Álvaro? Por exemplo, agora, há uma denúncia contra o presidente Temer. O que a sociedade quer? Punição, responsabilização. A sociedade não admite complacência com a corrupção. O que diz a denúncia? Que o presidente Temer chefia uma organização criminosa. O que deseja a sociedade? Que essa denúncia do Procurador-Geral Rodrigo Janot seja acolhida pela Câmara dos Deputados. Evidentemente, a palavra do militar, pelo menos este último, né, funciona como um alerta. Ou vocês resolvem esta situação de impasse democraticamente, ou então outra alternativa se buscará, porque o país não aguenta mais esse estado de coisas. Se há um país mergulhado no oceano de dificuldades, com problemas incríveis e quase que insuperáveis, há um desgoverno possuído pelo mal da corrupção. E nós somos vítimas e reféns desse monstro que precisa ser destruído. A corrupção no Brasil é um monstro. Nós nos tornamos reféns desse monstro. Temos que derrotá-lo. Evidentemente, nós queremos derrotá-lo nas urnas. Ô, senador, mas isso aí vocês não conseguem resolver lá? Vocês não conseguem nem resolver o jeito que o cara vai votar o ano que vem? Não se tem um consenso? A gente não vê um consenso lá Não há consenso porque nós precisamos realmente fazer uma reforma política. Está me acompanhando aqui a deputada Renata Abreu, que é a presidente nacional do Podemos, e está envolvida nessa discussão na Câmara dos Deputados. E essa discussão da Câmara dos Deputados é o sintoma de que nós precisamos de uma reforma política que ofereça ao país um novo modelo. Nós temos políticos demais, temos deputados e senadores demais. Precisamos reduzir o número de deputados e de senadores. E precisamos reduzir o número de partidos políticos. Mas o senhor não fez um novo Porque partido? não é novo, é a refundação. Mudou o nome de um partido. tá. É a fundação. Nós temos que reduzir o número e o nosso partido defende essa redução. Nós temos que adotar uma cláusula de barreira para limitar a presença dos partidos no Congresso Nacional. Hoje temos na Câmara 28 partidos, 513 deputados federais. É um comício quando há uma reunião da Câmara dos Deputados. Fica difícil o consenso. E por esta razão não se consegue aprovar nada que seja objetivo. Qual o tamanho ideal, você acha? Quantos partidos seria o ideal? Eu tenho propostas, aliás, em relação a partidos, a representação no Congresso deveria ser de 6 ou 7 partidos no máximo. 6 a 7 Nós partidos. temos 28 hoje na Câmara dos Deputados. Então, direita, extrema-direita, centro, esquerda, extrema Eu esquerda. não estou pregando aqui a extinção dos partidos políticos, não. Nós podemos A junção mesmo. Não, nós podemos Excessivo. ter mais de 200 partidos até. Nos Estados Unidos são mais de 140 partidos e nós sabemos de 2. Por quê? Porque existe uma legislação que impede partidos que não alcancem determinado índice de votos de ter representação no Congresso, de ter acesso a horário gratuito de rádio e televisão, de ter acesso ao chamado fundo partidário. O importante é estabelecer normas que limitem a participação dos partidos na representação popular, no Congresso, nas assembleias,
nas câmaras de vereadores. Esta é a questão essencial. Agora, o Emílio fez uma pergunta importante. O Congresso não consegue, porque há lá interesses difusos, há interesses que colocam uns contra os outros. E nós temos um presidencialismo forte. Então, cabe ao presidente da República, isso que eu quero dizer agora. No ano que vem temos uma eleição. Se o Brasil eleger um presidente que tenha coragem de promover mudanças e tenha a capacidade de comunicar bem à sociedade que a mudança que propõe é em benefício da sociedade, ele fará mudança. Então, o presidente se elege, convoca lá alguns especialistas, redige um pré-projeto de reforma política, o presidente subscreve, encaminha o Congresso, obtém o apoio popular e o Congresso não rema contra a correnteza. Entendi. O Congresso vai atrás. Ô, Álvaro, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Senador. Álvaro mesmo. Álvaro. Sem formalidade. Senador Álvaro. Não, deixa o Vossa senador. Excelência. Vossa Excelência. Vossa Excelência. Vossa Por favor. Excelência. Linguagem direta. Vossa linguagem Excelência. direta. Alvinho. Irmão Sem Trotão. Ô subterfúgios. Álvaro, é sério agora. Por que você saiu do PSDB? Olha, aliás, não saí só do PSDB. Do PV e tal. Quando me perguntam, você não mudou de partido Você ficou demais? quantos anos no PSDB? Eu acho que uns 18 anos. Então. Eu digo o seguinte, olha, eu nunca mudei de partido. Eu mudei de sigla. À procura de um partido. Ainda não encontrei. Agora participo de um movimento que um dia pode se tornar partido. Por que eu mudava? Mudava porque não me sentia bem, desconfortável. E especialmente quando a corrupção chegava mais perto, eu saía por outra porta. A corrupção entrava por uma porta, eu saía por outra porta, porque é uma questão de princípio. Eu mudava de sigla, não de partido, para não ficou mudar 18 de lado. anos no PSDB, 18 anos exatamente, para não mudar de lado. Mudava de partido para não negociar princípios que são, para mim, inarredáveis. Senador. E o principal deles é esse, é combater a corrupção. Mas e o motivo? Por que você saiu do PSDB? Eu já... Não é porque tem muito cacique lá? Alguém tentou molhar sua mão e você vazou. Porque... Então, vamos lá, vamos direto. Sinceridade. Quando se discutia o impeachment da presidente Dilma, eu passei a discordar mais frontalmente do PSDB, porque queria o impeachment completo e não pela metade. Tanto é que denunciei pedaladas. Da época, o vice-presidente Temer também tinha dado pedaladas. Eu denunciei. Então, eu defendia o impeachment completo da presidente Dilma. Da chapa inteira. Exato. Daquele processo que estava lá no TSE. Não, Feito. pelo Congresso mesmo. Não, mas sim, mas você estava naquele projeto, daquela proposta. Aquele dependia do TSE. Sim. Mas nós tínhamos prerrogativa. O Congresso tinha a prerrogativa, a Câmara, inicialmente depois do Senado, de propor o impeachment da chapa completa. Certo. Pelas mesmas razões. Se não fosse pelo conjunto da obra, de tantos escândalos de corrupção, desvio do dinheiro público, havia a questão do crime de responsabilidade, praticado através das pedaladas. Portanto, cabia. E o PSDB se agarrou a Eduardo Cunha e ao PMDB e queria o impeachment da presidente Queriam Dilma derrubar a qualquer preço. Não, mas peraí. Mas não era o PSDB ou o PMDB que queria... O Brasil queria derrubar a Dilma, vamos combinar. Exatamente. Mais ou menos. Pô, 3 milhões de pessoas na Paulista, Emílio. Eu sei, mas tem gente que não queria. Não. O Tem Brasil... gente que queria e gente que não queria. Como o Brasil... Por exemplo, o Brasil hoje quer derrubar o Temer, mas não vai pra rua, então não mobiliza. Na verdade, o Brasil queria derrubar Dilma e Temer. Isso. Queria derrubar esse sistema. E é isso que Mas o prefiro PT, até vai, atacar vamos o falar real sistema aqui. Ô, do que senador. atacar as pessoas que Senador, são mais o frágeis, PT, vai, senador. que são frágeis e, naturalmente, elas são tentadas a equívocos que nós devemos combater. Quando essas pessoas estavam com alta popularidade, nós tínhamos que atacá-las, realmente. Durante 15 anos eu as ataquei. Vi muita gente escondida, vi muita gente calada, vi muita gente acovardada, temerosa das consequências, e vi muita gente se locupletando. E depois, quando o barco afundou, essa mesma gente saltou do barco que afundava
e se posicionou do outro lado do balcão. Era uma máfia como- dividida, uma Exato. máfia que ficou Ô, dividida. senador, você falou numa cena aí que eu acho que suscita você explicar bem do Brasil. Você disse que toda vez que a corrupção entra por uma porta, você saiu pela outra. O senhor podia contar pra gente como é que a corrupção chegou na tua porta e você saiu pela outra? Pelo menos uma cena sem dar nomes aos bois. É melhor, né? Quero nomes. Olha, Dizer pra bom, gente. tantas vezes a corrupção chega por uma porta e nós temos que sair pela outra na administração pública brasileira. Quase toda vez que há corrupção na administração pública, ela teve início no processo eleitoral. Esse é um ponto essencial, por isso a reforma política, uma nova legislação para reduzir os índices de corrupção durante o processo eleitoral. Mas eu imagino que quando eu deixei o PSDB a primeira vez, porque eu deixei por 2 vezes, eu deixei porque eu assinei uma CPI para investigar a corrupção no governo do meu partido. Fernando que Henrique. Era o PSDB. Denúncias ocorriam. E eu adotei como princípio combater a corrupção. Quando fui governador, agi desta forma. À época nós tínhamos a chamada prisão administrativa, um expediente constitucional que depois foi extirpado da Constituição em 88. Mas nos 2 primeiros anos do meu governo, eu fui o único chefe de executivo a utilizar esse expediente da prisão administrativa e coloquei na cadeia 28 pessoas. O governador tinha a prerrogativa, não precisava ir ao juiz solicitar, denunciar para que o juiz decretasse a prisão. Então, 28 Mas isso é uma lei que veio da ditadura, ou não? É uma lei que eu considero agiu bem o Constituinte ao extirpá-la, porque imagine uma lei dessa nas mãos De Sérgio Cabral. de um inconsciente, de um irresponsável, O Cabral falou assim, de um truculento, de um perseguidor. Né? Mas eu era ainda muito jovem como governador e achei que se eu não usasse esse expediente, eu não teria força para combater a corrupção. Então, quando surgiram denúncias, né, de corrupção àquela época, eu achei que eu tinha que ser coerente. Uma questão de princípio. Assinei a CPI para instalar a CPI da corrupção e fui afastado do partido, tive que deixar o partido. Depois retornei porque Lula venceu as eleições. No dia em que ele constituiu a sua equipe, eu disse, isso não vai dar certo, eu não fico. E o PDT, partido que eu me filiara, foi para o governo e eu fui para a oposição. Eu sempre fiz o caminho inverso. Rebelde. A cultura política brasileira é do adesismo fácil. Os políticos, como manada de elefantes, né, correm para a sombra do poder. Mas não é o presidencialismo E eu de sempre coalizão. Mas aí que tá, não é um presidencialismo de coalizão, E eu Álvaro? vou combater o presidencialismo de coalizão. Mas primeiro deixa vamos eu narrar essa, porque é uma questão que eu acho importante até para dizer que eu sou coerente no meu discurso. É prática e discurso. Na verdade, eu sempre fui oposição. Tenho 42 anos de mandato, o Emílio leu aí um pouco, e 42 anos de mandato eletivo. E fui governo apenas 4 anos quando fui governador do Paraná, não podia ser oposição a mim mesmo, né? E depois 6 meses durante o segundo mandato do presidente Fernando Henrique. No seu primeiro mandato eu estava fora da política, voltei depois e quando assumi em 99, em agosto eu rompi em função desse episódio da CPI da corrupção. Por isso, hoje eu me sinto no dever de caminhar o campo propositivo, construtivo, de oferecer alternativas de construção ao país. Por isso, aceitei essa convocação do meu partido, o Podemos, que me coloca como pré-candidato à presidência da República. E Mas esse é o objetivo. O senhor tem mais Agora, 4 de Senado. para romper com essa política de amplas coalizões. O bolo é muito pequeno para tanta gente. Sim, mas no comer. mundo inteiro, ô senador, no mundo inteiro você precisa de maioria para poder governar, senão você não governa. Mas... Correto? E nós teremos maioria. Nós vamos ficar o quê? Num impasse? Se eventualmente eu chegar à presidência da República, nós teremos maioria invertendo o processo. Como assim? Hoje, os governantes tentam conquistar o apoio do Congresso
a qualquer preço. Comprando voto, comprando consciência. Porque não tem apoio popular. Comprando não tem partido. apoio. E depois vai tentar o apoio da sociedade e não obtém. Sim. Porque a sociedade não aceita esse modelo espúrio, esse balcão de negócios, né? Essa relação promíscua sempre foi, do que executivo sempre foi, com o Álvaro. legislativo. Que sempre foi. Quer mudar, cara? Sempre foi. Foi antes menos do que depois do governo PT. Mas sem reforma política isso você não vai tem mudar. Razão. Isso aí que começou. Não, reforma. isso aí não precisa de reforma política. Isso depende do presidente da República. A relação com o Congresso depende do presidente da República. Então, qual é o processo? Inverter. Ao invés de buscar primeiro o apoio do Congresso, buscar o apoio da população. Como? Apresentando propostas e tendo competência para obter o apoio, convencendo a população que essas propostas de mudança são em benefício da população e não contra a população. O presidente Temer não consegue convencer ninguém que as reformas que ele propõe são favoráveis ao povo brasileiro, porque o povo brasileiro não acredita nele, já que ele chefia uma organização criminosa. Não há como acreditar em quem chefia uma organização criminosa. Por esta razão, se nós tivermos um presidente mudancista, com coragem para promover mudanças e competência para comunicar à população, certamente terá o apoio do Congresso, porque o Congresso não rema contra a correnteza de opinião pública. Ao contrário, o Congresso corre atrás. O Ulisses Guimarães dizia, só o povo mete medo em político. E é uma verdade histórica. Só o povo mete medo em político. Senador, mas vamos lá. Nós temos agora o nosso querido Dória, Johnny Dória. O Johnny Dória. O Johnny Dória já tirou as manguinhas de fora e vai sair presidente. Vai sair presidente. Já falou pro Geraldo, ó, Geraldo é muito amigo meu, gosto muito do Geraldinho. Nossas mulheres são amigas, frequentamos os jantares, somos amigos de Amaury Júnior, somos pessoas maravilhosas, mas... Amigo de Emílio. Mas o povo, se o povo pedir, se ele tá pedindo um gestor. Uma enquete, ele tá pedindo uma enquete. Então ele tá firme, né? Viajando, que eu estou viajando com o meu jatinho. Não dependo do dinheiro público. Mochilão do Dória. E não sei o quê. Então você já vê que o cara vai sair por algum partido. Tá se articulando. Tá se articulando. Induzindo. Não tem jeito. Já foi picado. Se ele não era político, agora ele tá. Ele já tomou a ferroada. Virou cracudo, cracudo. Ele já virou melhor. Tá na Cracolândia. E tem uma grande briga lá no PSDB. Agora vai ter essa briga que o. Não vai ter, não, Emílio. Não. Ele toma um pau do Geraldo Alckmin. Foi por isso que você saiu do PSDB. Não. Porque você foi bem e você teve lá uma boa relação. Você teve uma boa avaliação. Foi Exato, governador 93 de aprovação. Mas eu não fui governador. Foi o mais votado. Foi o mais votado. Não, era do PMDB. Sim, mas você fala, porra, chegou minha hora de sair pra. É isso, Tonholi? Não foi esse. É isso? Não foi esse o objetivo. O objetivo não foi uma falar candidatura. a verdade, ô senador. É que eu deixei... Não podemos enganar o povo. Não, eu Fala a real aí. Vou sair agora. Eu vou sair, eu tenho Podemos, agora eu vou sair, pô. Eu fiz um negócio bacana. Quero ser presidente. Emílio, olha, qual é o problema? Olha, não foi por isso, por causa dessa concorrência interna, mas certamente por causa do modelo de partido que não é só o PSDB, todas essas siglas existentes no Brasil são siglas cartoriais. As decisões são impostas de cima a baixo. Eu lutei durante muito tempo no PSDB para que ele adotasse as primárias como modelo para a escolha de candidaturas majoritárias. E isso acontece. Não fui vitorioso nisso. Então, o partido não exercita a democracia internamente. Esta é uma realidade. Esta é uma das razões da mudança. Mas não foi o projeto eleitoral que me motivou. Eu estava deprimido politicamente. Os meus espaços estavam sendo reduzidos e eu não podia mais falar em nome do partido porque não concordava com ele nas questões centrais, né, especialmente a que diziam respeito ao impeachment. Eu era favorável ao impeachment, repito, mas o impeachment completo e não pela metade. Essa foi a razão fundamental para a mudança. Tonholi. Senador, a gente viu um exercício legal, mas imoral, que foi, em 6 meses do governo Temer, ele liberou aí 900 milhões de emendas parlamentares. Quando foi a primeira denúncia do Janot, ele começou a liberar na casa do bilhão,
né? Chegou misturando tudo, emenda parlamentar e dinheiro para cidades, deu aí 15 bilhões. Agora tem a segunda denúncia do Janot. O senhor acha que o governo tem dinheiro para comprar deputado de novo? Olha, primeiro, eu acho difícil a vitória do presidente Temer agora por duas razões. Primeiro, que os que votaram favorável a ele apanharam demais. Foram surrados pela população. Não só nas redes sociais. Levaram surra diária. E de todas as formas. E a segunda razão é que, segundo consta, ele não cumpriu todos os compromissos e certamente aqueles que se sentiram traídos pelo fato de não serem atendidos nas suas pretensões. Não pagou? Porque não se trata apenas de liberar a emenda parlamentar. Liberar a emenda parlamentar é uma obrigação do governo, porque o orçamento, nesta parte, se tornou impositivo. Então ele tem que liberar de qualquer maneira. São outras questões. É o balcão que leva em conta a distribuição desse bolo de outra forma. Os espaços na administração que são compartilhados com os partidos que apoiam o governo. Esta é a razão desse desastre. Houve a consagração da incompetência administrativa de forma absoluta nos últimos anos. E abriu-se as portas para a corrupção de forma jamais vista na história desse país, como dizia o ex-presidente. Jamais se viu tanta corrupção. Roubaram demais, roubavam de dia e de noite. Assaltaram o Brasil. Olha, a política não são apenas ladrões. Não são apenas ladrões os que roubaram o povo brasileiro. Além de cara de pau, são criminosos. São ladrões e criminosos. Mas, senador, mas como é que vamos. Tem gente morrendo nas ruas por falta de segurança, tem gente morrendo nos corredores de hospitais porque não há saúde pública no país, porque o dinheiro foi roubado. Dinheiro nós teríamos se não houvesse tanto assalto aos cofres públicos no Brasil. Então, senador, mas vamos lá. Nós temos aqui, o lema nosso é o seguinte: vocês são políticos. Temos aqui a Marina Mantega. Sim. Esta figura maravilhosa do Partido dos Trabalhadores. Faz parte aqui da nossa mesa. Temos o senador aqui, belíssimas gravatas. O senador tem uma pele fantástica. Uma pele fantástica. Lindo. Radialista. Jet bronze. Exatamente. Mas nós, o povo... Hoje eu desgravatei. Tá bonito o senador. Nós, o povo acebolado. Sim. Opa. O afegão médio, o povão. Poxa, eles nós temos duas coisas que são exatamente iguais a você, senador, que é um excelentíssimo, a Marina Mantega, ao Lula, ao Temer, a todo mundo. São duas coisas que a gente se aproxima. Exato. O tempo e o voto. Isso vale exatamente igual. Eu quero saber o seguinte: 2018, onde a gente vai votar. Certo. Vai chegar lá e vai votar. Você acha que em 2018, segundo o Tonholi, a nossa mesa aqui, que é muito sábia, nós achamos que vão ser dois extremos. Lá no segundo turno vai ser dois caras extremos. Vai ser um do lado de cá, outro do lado de lá. Ou você acha que não? Ou você acha que nessa disputa vai aparecer um o cavalinho correndo por fora. Vai aparecer alguém ali que o cara vai falar: me parece que esse cara... Sou eu. Elemento surpresa. Não é a minha análise pessoal, é análise... Não, você tem lá, você tem as pesquisas. Você já tá no esquema. Não, é a minha Pô, análise. senador, Já você tá sabe envolvido. tudo, pô. Mas, Emílio, você não Você deixou sabe completar. tudo. Além da minha análise, Você sabe. ela é avalizada pela análise, porque a minha pode ser considerada suspeita por eu ser interessado no processo, mas além da minha análise, eu vejo cientistas políticos fazendo a mesma análise. O espaço maior no espectro da política brasileira está ao centro, não está nos extremos. Nós tivemos esse fenômeno na França, mas vamos observar aqui com toda certeza. Mas a França perto da gente... O Brasil, mas a França foi... o Brasil não quer mais esse fla-flu. Não. Esse fla-flu da extrema esquerda brigando com a extrema direita. O Brasil quer a solução para os seus problemas. Equilíbrio. Esses rótulos, eu acho que haverá uma reflexão sobre o futuro do país. O que eu quero para o meu país. E certamente vai prevalecer a responsabilidade. Eu digo sempre, mesmo na política ou fora da política, o momento é de responsabilidade. Todas as pessoas lúcidas, conscientes, devem assumir uma posição de protagonismo nesse processo, influindo, procurando influir.
E certamente experiência administrativa é essencial. Tem gente que não consegue administrar um carrinho de sorvete durante uma semana, que quebra e quer administrar o Brasil. Isso não é possível. Então, essa reflexão vai ocorrer. E aí me parece que nós temos que buscar as virtudes da direita, as virtudes da esquerda, os valores da direita e da esquerda, as boas ideias dos dois lados, e somar e caminhar adiante. Por isso que eu acho que esse espaço do centro é o espaço ampliado, que certamente será vitorioso nas eleições do ano que vem. Discurso bonito dele, Emílio. Lindo, eu adoro. Você tá no centro, né? Eu vou fazer um break rápido pra No rede. centro, No aqui eu tô no centro. centro. O Emílio também. Depois eu quê? quero saber se Nós ele é estamos no bolsomito centro ou aqui. João Dólar. Eu quero saber Aqui, que ó. Acabou ponto de que falar ele... que é Ó, no centro. eu vou fazer Não, mas se ele tiver a opção... um break rápido aqui. Daqui a pouquinho a gente volta Vamos tocar. na programação da Jovem Pan. Já, já. Temos aqui a Jovem Pan Cuiabá, essas mulheres maravilhosas Lindas. da Jovem Pan Cuiabá. Tudo bem, Emílio? Você É um quer o quê? prazer O estar que aqui. você quer falar? Eu quero falar que a Jovem Pan Cuiabá é líder absoluta nos horários mais nobres, inclusive o Pânico. Muito bem. Nós estamos bombando em Cuiabá. Você sabe o que significa Cuiabá em Tupi-Guarani? Não. O quê? Iabá é do mundo. Olha, nós chegamos aqui e ele já falando que a gente é perigosa. Você entendeu ou não? Olha só, três Iabá, mulheres casadas. Iabá, Mas Ia- aí depois ele veio Presta explicar, atenção. porque é Mato Grosso, né? O pessoal diz que anda armado, diz Iabá- que tem animal na rua. Iabá, Ah. Iabá é do mundo. É do mundo. Isso. Agora, as mulheres Mas de o que Cuiabá... quer dizer esse do mundo que você tá querendo dizer? Nada. Alguém entendeu. As mulheres de Cuiabá andam Senão meu marido armadas. não deixa nenhum voltar, As né? mulheres de Cuiabá andam armadas. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. né? Armadas. É. Mas é Perigosa, viu, perigoso. senador? Você Mas vai minha estar lá ou cena- não? Armadas de muita fé. Eu vou estar lá Que dia, dia senador? 5 e 6. Elas Nós vamos esperar lá É. no jornal da Estarei manhã. lá, dia 5 e 6. Mandem homem essas mulheres. Perigosíssimas. Precisam Obrigada tomar pela cuidado. participação e reforçando que o Pânico é um sucesso e um alô pra todo mundo de Cuiabá. Muito obrigado, meu bebê. Se cuida aí, hein? Cuidado com as meninas. O boi tá lá? O boi? Tá lá. Não. Tá lá o boi? Não. O boi tá onde? Não. Muito bem. Um beijo pra vocês. Jovem Pan Cuiabá, hoje aqui no Pânico, presença do nosso querido senador Álvaro Dias, hoje aqui conversando com a gente. E o Tonholi também, do Pingo dos Is, está aqui. Tá um pouco quieto hoje, Tonholi. Não prenderam o Barba. O Barba está solto. Essa é uma boa pergunta pro senador. Senador, o senhor acha que o Lula vai pra cadeia ou não? Olha, cabe a essa decisão. Está se cumprindo o devido processo legal, né, se oferecendo a ampla oportunidade de defesa, por isso o procedimento é lento e as pessoas ficam angustiadas, né, inquietas, entendendo que está havendo demora, mas isso ocorrerá, esse julgamento de segunda instância ocorrerá. Tudo indica que haverá confirmação Acendeu a vela já? da pena imposta pelo juiz Sérgio Moro, na segunda instância, que é quarta região do Tribunal Federal em Porto Alegre. E isso ocorrerá dentro de 5 ou 6 meses, não é? Enquanto o Supremo não alterar a decisão que estabelece a prisão em segunda instância, o risco de prisão é grande, porque se for confirmada a penalidade imposta pelo juiz Sérgio Moro, terá que se decretar a prisão imediatamente. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, senador. O senhor que é do ramo. O Barba, ele é réu, né? Ele é réu. Penta-réu. Não, então, ele é réu. Ele não pode se Tá quase. candidatar, ele não pode, pela dessa ficha limpa lá, é ficha limpa, né? Segunda Ficha instância. limpa, Segunda ficha instância. limpa. É só julgado pelo pleno de um tribunal. Na primeira instância é um juiz, é uma decisão monocrática. Então ainda pode disputar. Se for julgado... Pode disputar? Pode. Se for julgado em segunda instância e condenado, não poderá disputar mais. Porque aí... É um tribunal. A lei da ficha limpa o Então, mas apanha. se ele for julgado na segunda instância, ele vai em cana. Pode ir em cana, sim, deve ir, se não houver alteração no Supremo, mas mesmo que ocorra uma alteração no Supremo, e nós esperamos que não, porque achamos importante, foi um avanço na justiça brasileira, Mas Gilmar a definição Mendes da prisão em segunda instância, mesmo que o Supremo voltasse atrás e estabelecesse o rito anterior, em relação à lei da ficha limpa, ele está
condenado, portanto, à inelegibilidade e não poderá disputar a eleição. E o foro privilegiado? O que induziu o senhor a montar um projeto para pôr fim ao foro privilegiado? O que levou o senhor? Olha, eu considero fundamental acabar com o foro privilegiado. Ou acabamos com ele ou rasgamos a Constituição. É verdade. Está escrito lá no artigo 5º da Constituição que somos todos iguais perante a lei. É meio contraditório, né? Isso. Contraditório. Na mesma Constituição tem lá esse dispositivo. Mas não é uma coisa que pra... estabelece foro privilegiado para mais de 45 mil autoridades no país. Mas olha só, tudo bem, eu concordo que há um exagero. Eu concordo, isso é fato. Mas o foro privilegiado não é importante para a disputa de poder em qualquer lugar do mundo é muito grande. E o foro privilegiado, ele de certa forma, ele garante o direito a quem foi eleito a se resguardar de certos interesses. Nós não podemos considerar pessoas acima da lei. A lei é igual pra todo mundo. Peraí, Emílio, mas não é por aí. É lógico que na é. prática não é, na prática não é. Na prática não podemos ser tão... O presidente... Álvaro, a gente não pode... Não, presidente da República, você acha que tem que ter foro privilegiado? O presidente Bill Clinton, aquele episódio da Mônica Lewinsky, ele foi julgado por um juiz de primeira instância. Presidente da maior nação democrática do mundo. Os países evoluídos, só na Espanha dos países evoluídos, há legislação semelhante à nossa, protegendo autoridades, porque é o paraíso da impunidade. Não há julgamento. Sim. Não há julgamento. Eu concordo que 45 mil pessoas não dá. Se nós não acabarmos com o foro privilegiado, essa pergunta é muito interessante, porque a Câmara dos Deputados tem que votar. Nós aprovamos no Senado, está lá na Câmara. O relator agora é o deputado Efraim Filho, está na Comissão de Constituição e Justiça. É preciso aprovar urgentemente o fim do foro, porque ao final da Operação Lava Jato, se não acabarmos com o foro privilegiado, restará uma amarga sensação de impunidade, porque muitas autoridades não serão julgadas, haverá prescrição das ações e a impunidade prevalecerá sobre a justiça. Vamos lá. O senhor faz parte da alta corte, estou correto? Exatamente. O senhor é senador da República. Né? Exatamente. E não quero foro privilegiado. Tudo bem, é um direito que te assiste, você vai lá brigar dentro do Senado Federal. O importante mas é uma questão não é de ter o foro. É uma questão de organização, não, mas não é questão de corrupção, não. O foro é porque a gente está vendo pela ótica, e está sendo discutido aqui pela ótica da corrupção. Óbvio. Porém, é lógico que é bom. Porém, na disputa política, né? Na disputa política, existe apelação. Então, vou dar um exemplo. O senhor é senador da República pelo estado do Paraná, né? Aí tem um juiz lá de Rondônia que não gosta do senhor. Simplesmente ele não gosta. O primeiro papel que aparecer de qualquer coisa, de uma fofoca tua, ele vai lá e caça o senhor. E aí? Mas nesse ponto é pior ainda no Supremo. Juiz de primeira. O juiz de primeira instância, ele passa num concurso público. Vai te perseguir. Ele tem que ter preparo. Lá no Supremo é indicação política. Nós temos um ministro do Supremo que não passou no concurso de primeira instância e virou ministro do Supremo pela indicação política. A gente sabe quem é. Precisa dizer, né? Por indicação política. Então, é evidente que se eu posso ter um juiz de primeira instância que não gosta de mim, é possível. E ele pode me condenar, mas eu tenho a possibilidade do recurso. Sim. No Supremo Tribunal Federal, se eu tenho um ministro do Supremo Tribunal Federal que me persegue politicamente, eu não tenho recurso. Você tem, então, você tem 10. Até o seu argumento vem a favor. Você tem 10. Porque o importante é não saber quem será beneficiado. Não é saber todo mundo quem é será igual. beneficiado. Não, mas não é questão de benefício. É saber Põe o foro que tem o rabo preso. Não é questão de benefício, é questão de segurança. Exatamente, segurança. O que nós queremos é segurança jurídica. Claro. O importante não é discutir aqui quem é beneficiado, se é o político ou se não é o político. O importante é saber o que diz a nossa Constituição. Somos todos iguais perante a lei. Temos que ser assim. Todos desde o presidente até nós. Exatamente. Não é, senador? Só vai nascer uma nova justiça. Vou continuar discordando. Só vai nascer uma nova justiça se nós acabarmos com o foro Você acha que privilegiado. quem apoia o foro é que tem um rabo preso com alguma coisa? Imagina. é isso, né? Se não. Não, porque isso Por que é você acha que totalmente... os caras estão lá? É verdade. Não. Agora, Olha, outra coisa. A população é tão favorável ao fim do foro privilegiado que ninguém tem coragem de votar contra. Mas não é questão de coragem. O problema é colocar em votação. O problema é colocar isso em prática, A estratégia dos que são contrários é impedir
que a proposta seja votada, porque quando é colocado em votação é por unanimidade, como foi no Senado. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Não é privilégio, Zap. Não é. Peraí, não é privilégio, é segurança jurídica. É privilégio. Vou te dar um exemplo. A aposentadoria também tem que acabar, tem que ser igual de todo mundo. Vou te dar um exemplo. Tudo tem que ser igual. Não, é segurança jurídica. Vou te dar um exemplo. Quantos juízes no Brasil, quantas vezes indevidamente bloquearam o nosso WhatsApp? 750 juízes vão ficar bloqueando. Por quê? Porque não há segurança jurídica. Política, gente, é crocodilo comendo crocodilo. Mas não haverá isso de E o tantos juízes. e o judiciário está cada vez mais partidário. Neste caso, a proposta impõe redução, aí eu concordo. Foro, onde será julgado ou julgada a autoridade. É no domicílio dela. Você não poderá apresentar ações contra determinada autoridade em vários municípios do país. Mesmo que apresentem, todas elas serão remetidas ao domicílio. Para a origem, ao Mas domicílio. você concorda que no domicílio é onde tem as maiores tretas? Não. Eu valorizo o concurso público. Sim, o juiz mas de primeira instância também tem preparo, porque passou no concurso público, não dependeu de político nenhum, não foi nomeado por favor, foi graças à sua competência. Mas o judiciário não está contaminado? O senhor acha que o judiciário não está contaminado? Risco de injustiça você corre em qualquer instância e com qualquer modelo, mas nós devemos estar sujeitos ao risco. Aí é o problema do juiz. É claro. É o problema do juiz, é outra esfera. O Emílio falou numa questão outra essencial, esfera. que é a aposentadoria. Nós não podemos ter privilégios. Pois bem, eu concordo. Eu tenho um direito líquido e certo. Fui governador há 26 anos. Eu poderia estar recebendo aposentadoria de governador há 26 anos. Seria hoje mais de 10 milhões de reais, já teria colocado na conta bancária. Nossa. Pois bem, Arrasou, eu hein? abdiquei desta aposentadoria. Eu nunca recebi um centavo desta aposentadoria. E sou o único governador do Paraná, ex-governador do Paraná, que não recebe esta aposentadoria. Para ter autoridade no discurso. Porque se eu quero combater determinado privilégio, eu também não posso me beneficiar dele. É assim no Congresso. Verba indenizatória de 15 mil reais por mês, eu não recebo. Auxílio moradia de 5.500 reais por mês, eu não recebo. Pago as minhas contas. Isso dá moral. Portanto, eu creio que os benefícios e privilégios existem e devem ser combatidos. Para combatê-los, nós temos que dar o exemplo. E por essa razão, é necessário renunciar a essas vantagens. Senador, a grande treta, eu acho que vai ser a hora que tiver que mexer na bagaça. Porque, por exemplo, o Temer, que nem agora tá falando que o Temer vai cair, não vai cair mais, não dá mais tempo. Você acha que ele caia? Não dá mais tempo, senador. Tem tempo. Não é tem tempo, vai tem ficar aquela tempo, 6 bagunça. meses. Já deu a validade. Não, deixa o cara lá. Deixa o cara lá. É só outubro do ano que vem. O processo é o seguinte. Eu tô falando o seguinte, ó, presta atenção. Mas só a questão do tempo, deixa eu só explicar isso. Senão vai entrar o baixinho lá, o do Rio lá, pô. É verdade. Ele chora. Ele chora muito, ele assim. Chororô! Vai ser uma complicação. Nós vamos ficar mais Cry baby. Nós vamos ficar mais embananados. Não vamos, Tonholi? Olha aqui. Não vamos. Mas só qual é o procedimento? Se houver acolhimento à denúncia, instaura-se o processo e ele é afastado, assume o presidente da Câmara. Baby. Depois de 30 dias, aí há a convocação de eleição indireta, a própria Câmara elege e tudo indica que outubro mas aí vai ser do próprio presidente da Câmara. Mas olha, trocar o técnico na próxima temporada. Mas é uma questão de princípio, Emílio. Se nós combatemos a corrupção, devemos combatê-la em todas as frentes. Não podemos estabelecer seletividade. E não podemos também pensar nas eventuais consequências imediatas. Nós temos que pensar no futuro do país. Se nós queremos que o Brasil seja recolocado nos trilhos do progresso, temos que dizimar a corrupção. Acabar com ela é impossível, mas reduzir os índices de corrupção no país. Isso se faz com exemplos, com providências, tem uma pergunta com nesse atitudes. sentido para o senhor, senador. Eu estou muito preocupado com uma coisa que toca a sua casa, o Senado. A senadora Lídice da Mata deu parecer favorável à medida provisória 784, Emílio,
que permite um acordo de leniência para os bancos. O que é leniência para o afegão médio? O cara cometeu uma ilicitude, ele paga um dinheiro Uma multa, e acerta. a multa pelo... E esse acordo de leniência permite que os bancos tenham o perdão até 2 bilhões. E 2 bilhões com V de bola é dinheiro de pinga para banco. A questão é, o senhor acha que terem admitido acordo de leniência para banco agora, isso foi 29 de agosto, não é uma vacina para evitar o que o Palocci vai delatar com relação ao sistema bancário? Fica sob suspeição, né? Eu acho que nós temos que dotar a legislação do país de instrumentos para recuperar os recursos subtraídos dos cofres públicos. Então, por isso, o acordo de leniência tem esse objetivo, de recuperar recursos. Mas é preciso ter rigor em relação a determinadas facilidades que são oferecidas. Quando houve a delação dos homens da JBS, no nosso entendimento houve exagero de benefícios concedidos como contrapartida da delação que envolveu mais de 1.800 políticos, né? No entanto, houve correção de rota, porque por excesso desses 2 homens lá, o Saldi e o Batista, né, naquelas gravações, eles extrapolaram os limites do bom senso, talvez tinham tomado uma cachaça a mais, né? Ele mesmo disse que foi conversa de bêbado, mas a verdade é que naquela conversa se proporcionou uma revisão daquele acordo de delação. E o próprio procurador Rodrigo Janot, além de pedir a prisão deles, determinou ou pediu a suspensão daquele acordo de delação. Eu considero a legislação atual interessante, ela pode ser aprimorada, mas esse aprimoramento deve ocorrer depois da Operação Lava Jato. Com base na experiência ela vai acabar? Então, mas porque aí... em meio à Operação Lava Jato, qualquer providência pode significar isso que você disse, pode ficar sob suspeição. Mudar a regra do Campeonato Brasileiro só porque o Corinthians está na frente, né? Então, mas ali não ficou. Agora. Mas ali não ficou, porque ficou meio obscura e ficou uma treta ali. Porque é o seguinte, o cara fala, beleza, eu vou delatar. Quem delata é bandido. É um bandido delatando o outro, certo? X9. Mas o cara, livraram o cara geral. Falou, você é um santo... Ele é um santo, o Goela é o santo e o coisa. Aí o povo... Por isso que houve excesso de benefício. Então, mas e se não houve fosse... uma reação contra esse excesso de benefício. Então, mas se não tivesse essa gravação... Exatamente. Se não houvesse a continuidade dos delitos, né, porque continuaram praticando ilicitudes, o que permitiu a revisão daquele acordo. Graças com a a Deus. prisão, né, felizmente, com a prisão, sem prejuízo das provas do Joesley, apresentadas. Coitado do Joesley. Sem prejuízo das Que provas. ingenuidade. Mas Eu como é vi que o Joesley, quebra? me tocou ele com o Joesley. terço. Perdeu a mulher. Vai fazer mais chapinha lá na prisão. Joesley com o terço, rezando. Olha que ingenuidade. Chorou muito. É um homem não de é? fé, um homem de fé. Um açougueiro, um homem... Coração puro. Açougueiro. Né, Otonioli? Frangueirão, Não é? frangueirão, frangueirão. Agora, senador, Carne. vamos lá. Qual é? Qual é? O senhor, Qual é? o senhor é um político já muito experiente, experimentado. É verdade que você tem treta com teu irmão, que também é político? Não. Ok. Na verdade, o fato dele ter seguido o seu caminho na política não me impediu de continuar fraternalmente ligado a ele. Obviamente, as nossas relações Mas uma época andou fraternais estremecida. foram preservadas. Ele atuou por lá de lá. Canhota? Ele Canhotinha. Coxinha? Na família, Mortadela Mortadela na família. Mortadela na família. Mortadela, senador. Pra você ver como é que tá. Mortadela na família. É reconhecer o erro, né? Sim, O importante sim. é reconhecer o erro. E nós temos essa possibilidade agora de uma revisão de conduta em relação ao posicionamento político partidário, né? Ele foi, obviamente, por lá de lá, eu fiquei do lado de cá, mas não rompemos relações de forma nenhuma. Não. Tanto é São que amigos. somos Só não discutem amigos e política. irmãos, além de irmãos, amigos. Isso é bom. Agora, ô, senador, o senhor é muito popular nas redes sociais, né? Isso entre os políticos, isso é uma grande
é diferente, né? Eu queria saber, porque o senhor assim, tem muita credibilidade quando você fala e tal, você transmite muita credibilidade. Eu queria saber nas redes sociais, como é que é assim, o senhor se priva de fazer alguma brincadeira, alguma coisa assim, por questão de que fala, não, se eu fizer isso, tô no churrasco, se eu fizer isso, eu vou quebrar a minha credibilidade. Como é que é isso? Às vezes eu não resisto à tentação de fazer a brincadeira. É uma boa piada, às vezes a gente não resiste. O senhor tem um corpo muito bonito também. Opa! O cara tá louco. Mas ele tem mesmo, o senador é bonitão. O senhor é um baita coroa em Senador boy magia. O senhor não posta uma selfie assim, peladão? Assim, Não, isso tá louco. Olha o da lua, né? Completamente. O decoro. Aí a quebra Olha o de decoro. Isso. Você nunca mandou nudes. Lembra da sunga vermelha lá do... Então, certas coisas Lembra a da gente sunga não mostra. vermelha? Muito do bem. Uma Suplicy? sunguinha preta é um Se espetáculo. vocês As me coisas permitirem... íntimas a gente não pode mostrar, não. É verdade. Deixa eu ver. Se você tiver pergunta, tem bastante Agora, em gente assistindo, relação às viu, redes senador? sociais, elas mesmo, são tem mesmo. realmente muito importantes. De início, eu imaginava utilizar as redes sociais para divulgar o trabalho. Depois, imaginei buscar inspiração nas críticas, nas sugestões recebidas. E hoje, obviamente, eu penso que é muito mais para prestar contas do trabalho mesmo e olhar com muito cuidado as sugestões que chegam. Senador, Porque mas é o seguinte, agora o senhor... existe muito fake aí Tem nas fake, redes senhor. sociais. Né? Olha, agora muito. o que a gente quer saber é o seguinte, o que o senhor vai fazer lá? Porque nós sabemos que se a gente fosse comparar, o Paraná é a nossa Dinamarca. Verdade. Curitiba é uma Suíça. Copenhague. Os Não é? melhores lugares. É um lugar... É o legado dos reaças. Vamos lá. Não, é um lugar muito... Tem os reaças brasileiros. Não, mas é muito Curitiba, abrasivo. né? Curitiba é uma cidade diferente, né? Pessoas O educadas, É uma cidade seguro. diferente. Eu quero ver o que o senhor vai fazer aqui no Capão. Quero ver se é do rolê mesmo, tio. Chegar lá no rolê... Sim, pegar 14 transportes públicos, muito longe, é tudo muito longe. Então no daqui a Capão. pouquinho nós vamos ver, nós vamos ver onde o senador Álvaro Dias vai mexer no vespeiro. O Dória não chega no Capão. No vespeiro o ano que vem, porque ano que vem que vai ser o vespeiro. Aí vai ter que mexer nos velhinhos. O artista tem que estar onde o povo está e o político tem que estar onde está o sofrimento do povo. Nas camadas mais pobres, procurando reduzir a desigualdade social. Enfim, tendo sensibilidade humana para interpretar o drama que vivem as pessoas mais humildes. Quem é que não sensibiliza com um corredor lotado de doentes à espera de atendimento que não chega, porque antes chega a morte? Daniel não se Já que não há recursos porque roubaram o que é fundamental para o atendimento à saúde pública. Então esta é a questão. Onde está o sofrimento, nós devemos estar em primeiro lugar. Boa. E isso nós vamos saber daqui a pouquinho, depois do break. São 5 minutos, a gente volta já. O senador Álvaro Dias está aqui no Pânico hoje. A natureza... Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, senador Álvaro Dias está aqui com a gente. Também maior jornalista investigativo do Brasil. Prêmios ele tem a granel. Cláudio Tonholi está aqui, ele está no Pingo dos Is aqui na programação da Jovem Pan no final da tarde. E o senador está falando com a gente, ele vai ser... É pré-candidato, senador? Pré-candidato. A legislação não permite candidatura agora, né? Entendi, é pré-candidato. Então, usam esse artifício de pré. Isso, é mais um entre esses aí que você vai poder escolher no ano que vem. E a grande dúvida é o que vai ser do Brasil a partir do ano que vem, porque está nessa zona desde a Copa. Desde a Copa, né, Tonholi? Desde a Copa. Desde a Copa. Senador, você citou um termo aí que eu achei interessante sobre a necessidade de um centro, né? Até a revista Economist há pouco tempo fez uma capa mostrando cadê o centro, dizendo que o mundo está muito polarizado, né? Exato. Você diria que você é um candidato de centro e você apanha muito por ter essa postura de centro? Digo, hoje o país tão bipolarizado, você toma porrada da extrema esquerda e da extrema direita o tempo todo. Exato. Como é que você se posiciona nesse Brasil bipolar? Nós temos vivido algumas circunstâncias estranhas, né? Porque às vezes eu sou atacado porque me consideram de esquerda. Outras vezes sou atacado porque me consideram de direita.
E eu desprezo os rótulos, esquerda, direita. Isso é bom no futebol lá. O Romário jogava com a 11, o Garrincha jogava com a 7, né, em outro tempo. Mas a verdade é que o que o povo quer não é rótulo, encenação, mistificação. Não quer ninguém escamoteando a verdade. Quer solução para os seus problemas. Então nós temos que buscar solução. E onde está a solução? A meu ver, está ao centro hoje no Brasil, com programas sociais que não são propriedade da esquerda, mas tradicionalmente são considerados da esquerda, né? Programas sociais, com reforma do Estado, que também não é propriedade da direita, mas tradicionalmente se considera uma tese defendida pela direita, um enxugamento do Estado, o Estado mais eficiente, menos intervencionista, enfim, são teses que podem ser conjugadas. Nós podemos sim compartilhar essas teses de esquerda, de direita e caminhar pelo centro na direção do futuro, melhorando o país. Você considera quem candidato virtual de centro? Você, o Dória e quem mais? Só a campanha dirá. Só a campanha dirá. As propostas é que podem localizar nesse espectro da política um e outro. Por exemplo, mesmo que eu fosse considerado da esquerda, como é que eu poderia trabalhar contra o agronegócio? Se o agronegócio carrega esse país nas costas, né? Nos últimos 25 anos, o Brasil teve um superávit na balança comercial de 300 bilhões de dólares, porque o agronegócio alcançou 900 bilhões de dólares. Os demais setores tiveram um déficit de 500 bilhões de dólares. E nós teremos à frente um futuro extremamente promissor para o Brasil, graças ao agronegócio. Mas e a infraestrutura? É horrível. Exatamente. Esse é o maior problema do país, eu acho. Infraestrutura. Inclusive do agronegócio. Não, lógico, do lado tudo. da porteira para fora, vem os problemas de logística, não temos transporte adequado, enfim, o custo do Brasil se eleva em razão da ausência da infraestrutura. Lá fora temos também uma competição desigual, porque o nosso país ainda não teve a competência de superar as barreiras alfandegárias, não alfandegárias dos países ricos, que nos submetem a uma situação de desvantagem na comercialização dos nossos produtos. Então o Brasil poderá ser muito mais rico. Nós temos um mercado incrível. A China já é um grande mercado há 10 anos, porque quando a China se inseriu no mundo da economia, os chineses passaram a ter um padrão de vida melhor, passaram a comer melhor e mais, e nós exportamos mais para a China. Eu não quero ser chinês, não. Eu quero ser dinamarquês. Não venha com China para nós, não. Mas a China... Deixa a China lá. A China... Eu quero uma Dinamarca aqui. A China nos ajuda a crescer. A China pode nos ajudar a crescer. Ela fornece os seus produtos industrializados e nós fornecemos os produtos primários, e a China, e evidentemente se pudermos industrializar os nossos produtos, melhor ainda, e o Brasil crescerá. E depois da China, que tem mais uns 10 anos ainda de consumo intenso, nós teremos a Índia, que tem uma população equivalente à da China e que vai também melhorando o padrão de vida das pessoas, exigindo mais importações, e temos mais 30 anos pela frente de prosperidade para o agronegócio no Brasil, e pode ser um grande instrumento, mas os nossos governantes são muito urbanos, eles não pisaram o chão do interior e não conhecem a importância da agricultura brasileira. É preciso que alguém chegue lá e tenha sentido o cheiro da terra molhada, né? E eu acho que é hora de valorizar o agronegócio no Brasil. Então, mas onde vai meter o dinheiro? Onde vai enfiar o dinheiro? Porque, por exemplo, que nem programa social, eu acho que quando o cara melhora a vida dele, ele não quer voltar para trás. Exatamente. Que nem aposentadoria, essa coisa toda. Depois vamos falar sobre reforma da Previdência, hein? A reforma agrária. É um conjunto. A reforma do tributária, essas reformas todas. O Brasil é uma nação à espera de reformas. E para você chegar lá onde você quer chegar, que é o mais pobre, que é o mais sofrido, você passa por uma trajetória prolongada com reformas da maior importância. Eu reputo que a reforma do Estado é para dar principalmente o exemplo, reduzindo essa força perdulária do Poder Executivo, ou seja, eliminando esses paralelismos, esses gastos desnecessários.
enxugando essa máquina monumental, cortando. Um Estado mais enxuto e mais eficaz, menos gastador, reunindo recursos para investir em setores básicos, como saúde, como educação e segurança, sobretudo. Mas não é só isso. Aí vem a reforma do sistema federativo, porque hoje há uma concentração dos recursos em poder da União. E se nós observarmos bem, as cidades que estão crescendo mais são as cidades do interior, exatamente alavancadas pelo agronegócio. As capitais estão crescendo menos agora, está havendo uma reversão do processo migratório. As cidades do interior estão crescendo populacionalmente mais do que as capitais. Portanto, é preciso ter esta visão. O sistema federativo está esgarçado. Ele promove uma injustiça gritante. Os recursos públicos são concentrados na União, em prejuízo dos estados e dos municípios. Essa é uma reforma essencial. E depois vem a reforma tributária, que é também fundamental para o país crescer mais. E nós temos um modelo tributário regressivo, que penaliza o mais pobre. Quem ganha menos paga mais. Quem ganha mais paga menos. Então nós temos que inverter também esse processo com um modelo tributário progressivo. Quem ganha mais, quem tem renda maior, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Por isso, Mas não como é que faz isso no Congresso? Tributar menos no consumo e tributar mais na renda. No Congresso já há uma discussão na Há uma discussão, Câmara mas fica lá, o cara não vai trabalhar, os caras não vão, aí não tem quórum, aí fica enrolando. Aí... Volta a minha tese. Nós somos um sistema presidencialista de coalizão. Força. De força. É de coalizão atualmente. Mas, eventualmente, se eu chegar à presidência da República, vai ter o não será um presidencialismo de mas coalizão. vai ter o baixo clero lá te extorquindo, cara. Mas o povo não vai Você deixar. sabe. É aquilo que eu disse antes. Se convence a população, se a população apoia, o Congresso corre atrás. Ele não rema contra essa correnteza. O político tem medo do povo, como dizia Ulisses Guimarães. Portanto, a reforma tributária é essencial para fazer a roda da economia girar com mais força, reduzindo a carga tributária e distribuindo melhor. Agora, e como é que fica a reforma? E como é que fica a reforma da Previdência na sua ótica, você lá como senador? Reforma da Previdência, vamos lá. Sou contra essa reforma da Previdência proposta pelo presidente atual. Quer voto. Acho. Quer voto. Apelão. Não, acho o seguinte. Primeiro, fazer o balanço. A Previdência é deficitária ou é superavitária? Onde estão sendo aplicados os recursos da Previdência? A legislação estabeleceu, definiu os recursos que devem ser destinados à Seguridade Social e, inclusive, separadamente à Previdência Social. Se nós aplicarmos esses recursos exclusivamente para onde eles foram destinados, a Previdência Social é superavitária e não deficitária. Esses cálculos já foram feitos. Então, mas esse papo é o mesmo da saúde, esse aí, que é uma questão de gestão. Sempre falo isso, não tem dinheiro, mas é uma questão de gestão. E depois, veja se você concorda. Tudo fica ruim. Você não concorda, por exemplo, que a JBS deva à Previdência Social mais de 2 bilhões de reais. São mais de 400 bilhões de reais de inadimplência de grandes empresas como as do Ike Batista, mas dos aí a Batistas máfia, da senador, JBS, era a turma. dos bancos, Sim. bancos públicos e bancos privados. Como é que você pode botar a mão no bolso do aposentado pobre se você não cobra desses tubarões da economia nacional? Você precisa primeiro cobrar deles para depois discutir com os aposentados qual é a solução para esse drama da Previdência no Brasil. É claro que nós queremos um sistema mais moderno, temos que modernizar o sistema, temos que corrigir os equívocos, mas primeiro vamos ter autoridade para fazer a reforma e conversar, e discutir, e convencer, e não impor. Joga lá no Congresso uma reforma mal feita, com problemas seríssimos, subtraindo direitos adquiridos e impõe isso à população pobre do país. O que o senhor acha do Meirelles, do Careca, o Meirelles? O Meirelles tem um grande impeditivo, que ele é refém do sistema financeiro. Ele é competente, construiu uma boa equipe, uma grande equipe técnica,
Portanto, ele apresenta resultados. Mas eu não vi em nenhum momento ele apresentar uma alternativa para a dívida pública brasileira. E esse é o grande drama do Brasil. Vocês sabem quanto a dívida pública leva do orçamento da União neste ano? 52%. 1,722 trilhões de reais para pagamento de juros, serviços, encargos e a rolagem dessa dívida. Quem ganha com isso? Sistema financeiro. Sim. E Os paga bancos. 20% de imposto só. Os bancos são os dealers. Então a dívida pública só interessa aos bancos, aos banqueiros. Wall Street. E nós, Wall o Street povo, no comando. pagamos essa dívida. Pagamos por mas essa alguém tem dívida. que pagar, né, senador? Exatamente. Senador, Só que nós achamos... Tô sentindo o senhor meio canhota aí, hein? O senhor tá dando uma driblada. O senhor tá dando Bate uma com as duas, canhota aí, senador. Qual é o problema? Ao contrário. O quê? Ele é direita e esquerda, ele é centro. Ele é centro, Tá ele é batendo centro. com as duas aqui, ó. Tá. Centro. Tá Tem que batendo com as Bidestro, duas. bidestro. Hein, Tá Tonholi? batendo tambor. O senador tá batendo com a direita, com a esquerdinha e tal. E pra Tá ser cruzando, craque. cabeceando. Bate com as duas. Tá craque, é verdade. Você já viu algum craque que não bata com as duas? Você bate melhor qual? Vai bater com as duas. É porque eu acho Eu que... vejo uns caras Então, perdendo gol feito É isso aí. porque não sabem bater com as duas. É preciso bater com as duas. E o Barba, hein? E o Dá Barba? cabeçada, E o igual o Barba, Minerato. hein? E o Barba? Barba, Barba O só Barba. bate com uma. Por E o isso Barba? que- Você era amigo do Barba, do Lula? Truta, assim, É, truta. nunca tive essa... Pô, fiquei triste com o Barba ali. Nunca tive essa chance. Eu isolava esse rapaz que ia sempre na Senador, TV você não- Senado falar você- mal de mim. Você acabou de expor aí o teu programa e você tá falando, por exemplo... Alguma coisa do alguma programa, coisa. né? Tributar os mais ricos. Na reforma da Previdência, tributar o sistema financeiro. É uma agenda progressista. Você não tem medo de ser chamado de canhota? Canhota? Não, eu tenho receio chamado progressista, né? Eu acho que isso é importante. O Brasil precisa de progresso, precisa de progressistas, de mudancistas. O cara quer mudar de alguma reformadores, porque do jeito que está não pode ficar. Nós temos que refundar essa república. A reforma do Estado, por exemplo, é uma espécie de refundação da República, que passa também pelo Poder Legislativo, com essa redução que eu já preguei aqui, do número de parlamentares, do número de partidos, enfim, é necessário economizar, mas qualificar. E, neste caso, a economia significa qualificação, porque um legislativo mais enxuto será mais qualificado e mais respeitado pela população do país. Mas o povo não sabe nem quem vota, Não, o senador. povo sabe sim. Deputado não vamos federal, falar mal do povo, o povo não lembra quem votou pra deputado não federal. É bobo, abaixo a Rede Globo. O povo não o é voto, bobo. o voto executivo, o Olha, povo até senador, lembra. deixa eu Mas só- o povo para deputado e Deixa eu defender senador... o povo um Não pouco. bota... Não, eu defendo, não acho tô que defendendo. tá falando Tô mal do acusando, não povo. estou falando É, mal. seu elitista. Estou falando que o povo não lembra. Seu elitista. O povo não lembra. povo Zé Moro, sabe. então é um fato. 45. Deixa eu dizer uma Se eu coisa sair na rua sobre aqui isso. embaixo com o senhor, Eu acho que eu vou sabe. provar pra você que o povo não lembra quem votou Eu pra acho deputado. que quando a população tem boas alternativas, ela escolhe bem. E ela não Às sabe- vezes, os partidos políticos, eles são Senador. os principais responsáveis. Senador, o porque povo não sabe nem a não função de um apresentam- deputado. O não cara vota no apresentam deputado as melhores federal. O alternativas. cara vota no deputado federal e fala assim: a minha rua não tá asfaltada. Esse deputado não faz nada. E o deputado Mas não é, isso não é a função do deputado Povo, federal. Claro, mas isso é... O povo confunde. O povo Isso é tem uma. consequência. Sim, mas isso é consequência. Não é a É culpa mais do fácil povo. A culpa manter o povo é da não autoridade. sabendo. Mas é mais fácil para os Porque políticos. a culpa é da autoridade, que não permitiu uma boa educação, que não permitiu Com certeza. um ensino Com adequado. Então é evidente que isso é um processo lento. O povo não sabe o que o Brasil senador é uma jovem faz. democracia. Nós não podemos jogar toalha, não. Nós temos que ir em frente. Concordo. Não desista do povo, não. É. Não, não, O não. povo... Não Desista, carioca. Já tô Desistiu, encontrando. porém. Eu tô tentando Chega. encontrar. O Não, povo não, não. sabe, O povo sim, sabe, o vai povo pra sabe. rua, A maior- trabalha Nossa, cedo. o povo não é fala bobo. fácil. Chega, vamos carioca. dizer- Eu não é não bobo. estou aqui. Carioca Écio. Assim, Eu não O sou. povo não é bobo. Aécio. Eu não estou aqui querendo falar fácil. Eu estou querendo entender os nossos problemas. Exatamente. Não é verdade? Senador, deixa eu perguntar um negócio que o senhor só falaria pro camarote. Que eu sei lá que o senhor fala com o Sim, camarote. você é truta do Ele vai com camarote aquele- da Globo News lá. Ele vai com aquele telefoninho. O esquema da eleição. Que é a reforma política, que não os caras sai. não sabem, tem a verba, se vai ser não sei o que, tal, não sei o que. Privado. O que vai mudar para 2018, que lá estaremos, senador, nada. lá estaremos. Nada que beneficia a população. O que está havendo não é uma reforma política, nem como apelido nós Uma podemos gambiarra. denominar Uma de gambiarrinha. reforma política. Uma gambiarra. É um arranjo na legislação para tentar melhorar um pouco o processo eleitoral do próximo ano.
Então, há acusações de que alguns parlamentares defendem o seu próprio interesse. Mas, certamente, a cláusula de barreira, por exemplo, seria importante. Mas vai passar? Deve passar, mas suave, né? Foi suavizada. Suave como? 1,5% só. O índice exigido é de 1,5% em 9 estados. Eu acho muito pouco, deveria ser mais. O Supremo aí teve culpa e já reconhece hoje o erro, os ministros do Supremo, porque lá atrás nós tínhamos uma legislação impondo 5% de votos distribuídos em pelo menos 9 estados da federação, sem o que o partido político não teria representação no Congresso e nem acesso aos programas de rádio, televisão e fundo partidário. O Supremo, hoje, os ministros reconhecem que houve um erro. Talvez até o Supremo volte a esse assunto. E nós vamos acusar o Supremo de invasão de competência. Mas aí não podemos porque o Congresso é que está falhando. O Congresso não chega ao entendimento. Não aprova nada. Até agora não aprovou nada. Nós estamos esperando, na próxima semana, a possibilidade de aprovação. Então vai ser mais ou menos como foi? Coligação PTP. Vai Vai ser a mesma coisa. Aquele esqueminha. Exatamente. Mesmo esquema. A sopinha de letras. Né? Entendi. Vai ser o mesmo esquema. Os caras não mudam, né? Não mudam. Turma não quer mudar. Vai mudar. O Senna tá com a mão levantada desde o Muito bem. começo. Ó, eu O queria Senna tem uma agradecer. pergunta. Não, eu queria agradecer Fala aí, muito o senador Álvaro Dias ter vindo aqui no Pânico hoje. Simpatia o Álvaro. Elegante. Falou bem. Quero ver você colar no capão. O senador Álvaro Dias, para você que está ouvindo a Jovem Pan em todo o Brasil, ele está no 4º mandato de senador, foi deputado estadual pelo Paraná, deputado federal, 2 mandatos, foi governador do Paraná, vice-presidente do Senado, e ele está aqui com a gente. Ele é pré-candidato à presidência da República pelo partido Podemos, certo, ô, senador? Para você, nós podemos. Para você conhecer mais o trabalho do senador, tem um Instagram que é @ad.alvarodias. É isso? Exato. @alvarodias. E o @podemos19. E tem o Twitter também. Tem o Twitter? Álvaro Dias _. Álvaro Dias _ é o Twitter. E tem o portal também, alvarodias.com.br. Isso, aí você entra lá, Maravilha. conhece o trabalho do senador. Ó, senador, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Espero que você volte. Nós vamos fazer... Vou trombar com o senhor aí pelos aviões da vida. Olha, elitista! Falou piloto. Ai, elitista! Primeira classe. Não, Vai eu lá. fui fazer um show no Paraná, trombei o senador no aeroporto. Helicóptero. Obrigado, senador. Obrigado a vocês aí. Um Valeu, grande senhor. abraço. Senador Álvaro Dias aqui no Pânico. Ei, que beleza, hein, Milhaço? Fala, boleta. Lembra do seguinte, galera? Na última vez que o Lacta 5 Star mandou um desafio, vocês se lembram? Criar um filme baseado nos comentários de vocês no post do Facebook, junto com o roteirista 5 Star. E vocês acreditam que os caras filmaram mesmo? Ó. Teve cada comentário que eu vou te falar. E acho que não foi só a galera de casa que comeu um 5 Star, não. Ó. A equipe do filme também. Porque olha só a loucura que ficou. Roda aí. Episódio 1: O Transportador Galáctico Temporal e a Volta dos Robôs Jurássicos de Marte. Era uma vez um cara normal numa casa normal que comeu um 5 Star e achou que podia inventar uma máquina do tempo. Ao usar sua invenção, ele acidentalmente se teletransporta para a pré-história. Em Marte, onde haviam vários dinossauros, robôs, with lasers. Subitamente ele pegou sua vassoura. Quer dizer, sua espada, e partiu rumo ao confronto inevitável. Por um pequeno momento, ele achou que podia ser um domador de dinossauros, mas não pôde. Olha que beleza, Opa! meu. Então esse foi só o começo da trilogia 5 Star. Agora, você perdeu a chance de participar do primeiro filme? Entre agora na página Lacta 5 Star, mande seu comentário e seja o roteirista do segundo filme, tá? Então se liga aí, ó. facebook.com/Lacta 5 Star. 5 Star é o número 5 Star de estrela, certo? Não fique fora dessa, não marque bobeira. Lacta 5 Star. Muito bem, vamos Boa, embora. Milhaça. Estou Muito louco bom, para dar senhor. uma gola. Tá mesmo? Tô. Porra. Tô Gola louco de pra dar uma primeira. gola. Senna, uma pergunta que jamais o senador Álvaro Dias vai responder. Ai, ai, ai. Uma pergunta que ele jamais vai responder. Aí eu Com a letra C. Bate não vou casu. falar porque apenas a minha pergunta se perdeu com tanta... Temos resultado da promoção, Não, Senna. É a promoção do iPhone, né? Que o pessoal tá aguardando. Sério? É, um iPhone. Era promoção era uma vez. Qual iPhone? O iPhone atual. Atual? 7. 7.
E a vencedora do concurso, que anotou os 3 horários durante a programação da Jovem Pan, foi a Rosângela Filomena Mancília Alves. Rosângela Filomena Alves. Mancília Alves. Boa, boa! Então, atenção, a Rosângela acaba de ganhar o seu iPhone. Para a Porra, alegria dos iPhone, hein? gatunos. Que beleza, hein? Para a alegria dos gatunos. Primeiros 2 ainda. Rosângela Filomena Mancília Alves. Parabéns, o iPhone é seu. E se você também quer levar para casa, faça o seguinte, anote 3 horários que ouvir a vinheta da promoção e acesse jovempanfm.com.br. Tem mais 2 iPhones, Senna. E você pode levar um deles. São 4 iPhones, um por semana, mais uma da Jovem Pan. Promoção Era Uma Vez. É isso aí, bichão? Jovem Pan. Vamos onde, Senna? Vamos queimar a toba hoje? Vamos queimar gostosamente? Vamos, vai, Senna. Será uma Só vez. um pouquinho. Uma tostada e nada mais. Só hoje. Uma noite. Por que, nada Senna? mais. Uma noite e nada mais. 5 Vamos lá. minutinhos só. Hã? Vamos Não? lá no sujinho. Não. O que nós vamos fazer Um hoje, Senna? bistecão de ouro. O que nós vamos fazer? Não sei o que dizer. Tanta coisa. Programa bom aí pro Andar final de de semana. patins. Tanta coisa bacana que acontece. Muito bem. nesses últimos dias. Então, Hoje assim, tem a reprise tão esperada. isso, hoje tem a reprise do Pânico às 10h15 e domingo estamos lá, depois vivaço, do Gordão ao do vivaço. Sorriso. Agora Tem 2 gordaços. Gordaças do sorriso. Sucesso Sorriso, hein, Gordaço? Que bom, né, Milhaço? Ah, Que bom. Sucesso. Gordão E os gordões. Gordaças. Os gordões. Eu e Rogerão. É isso aí. Aqui, ó. É isso aí. Então, tchau, gente. Valeu, bom final Segunda de a gente semana. volta aqui na PAN. Tudo de bom, tchau. Lacta 5 Star apresenta Uma Mordida e o nosso roteirista achou que podia fazer um filme com os comentários de um post. Episódio 1: O Transportador Galáctico Temporal e a Volta dos Robôs Jurássicos de Marte. Era uma vez um cara normal numa casa normal que comeu um 5 Star e achou que podia inventar uma máquina do tempo. Ao usar sua invenção, ele acidentalmente se teletransporta para a pré-história. Em Marte, onde haviam vários dinossauros, robôs, with lasers. Subitamente ele pegou sua vassoura, quer dizer, sua espada, e partiu rumo ao confronto inevitável. Por um pequeno momento, ele achou que podia ser um domador de dinossauros, mas não pôde. Ele correu e correu. E leu o comentário do Eduardo Luiz e riu. E aí apareceu um pinto gigante. Uma chuva de meteoros começa a cair do céu. Então, nosso herói se esconde em uma caverna espacial, onde ele foi picado por lesmas alienígenas e teve uma psicodélica viagem de conhecimento. Ele já não via mais o mundo como antes. E ele também aprendeu a falar com os animais. Com seus novos poderes, nosso herói fica amigo de seus inimigos e dá uma mordida suculenta em câmera lenta em um delicioso Lacta 5 Star. Montado em um dinossauro cuspidor de fogo, ele caminha para o horizonte e ganha o poder de voar. Com a ajuda dos dinossauros galácticos do passado, nosso herói finalmente segue rumo à sua casa. Mas ele só não contava com os fantasmagóricos, piratas, aliens, zumbis, with lasers. The beauty surrounds us, makes life so unique. Those moments we share.